Tem muita gente que tem vontade de trabalhar como locutor e fala, mas eu não tenho a DRT. Então, o que é essa DRT, né? A DRT, inclusive DRT significa Delegacia Regional do Trabalho, é um documento que é emitido para aquela pessoa que está capacitada para efetuar um trabalho. Então, você vai registrar, você tem uma rádio. Uma rádio, ela tem regras a seguir, né? Ela tem que prestar toda uma satisfação ao governo, existe uma burocracia, existe lei trabalhista, existe horas de trabalho, como qualquer profissão. Então, o radialista, para que ele possa ser registrado na carteira, ele precisa ter uma profissão. Então, o exercício da profissão de radialista, ele é regulamentado por uma lei que surgiu em 1978, que é a lei número 6.115. Ela é de 16 de dezembro de 1978. Então, essa lei, ela regulamenta tudo sobre a área de radialista. Então, é considerado o radialista, de acordo com essa lei, aquele empregado de uma empresa de radiodifusão, que exerce aquela função que é falar, usar o microfone, trabalhar no estúdio, tem as horas de trabalho. Só que é o seguinte, gente, no decorrer da história da comunicação e da radiodifusão, muita coisa mudou. Antigamente, o locutor trabalhava sozinho, ou melhor, ele trabalhava com sonoplasta. Hoje, a maioria dos locutores trabalham sozinho, operando o som. Então, conforme a lei, conforme a realidade prática foi mudando, a lei também precisou se atualizar. Então, o que acontece, gente? Teve algumas alterações em 2018, que foi no dia 5 de abril de 2018, houve uma regulamentação da profissão de radialista. Isso gerou muita polêmica. Por quê? Toda vez que uma lei tem algumas alterações, é normal que gerem as polêmicas. Por que tirou isso? Por que colocou aquilo? Mas o que importa não é o registro. O que importa é a vida prática do locutor. Mudou alguma coisa na vida prática do locutor? Mudou, porque a partir do momento que a lei teve algumas alterações, facilitou a contratação de radialistas. As próprias rádios tiveram mais possibilidades de acolher esses profissionais. Mas, para pessoas que querem trabalhar como locutores e não necessariamente querem depender de uma carteira assinada por uma rádio, existe um mercado imenso, né? Eu sempre fui autônoma, gosto de trabalhar dessa forma, gosto de empreender naquilo que eu gosto, e eu digo para vocês, a DRT é um documento importante, sim, nunca ignorem, mas o que importa no dia a dia é que você faça um bom trabalho, que se conecte com as pessoas que vão te ouvir, e aí você tem um universo de possibilidades. Eu vou falar de alguns tipos de locução que, de repente, pode se identificar mais com você. E se você não tiver certeza qual é o tipo de locução que se adapta mais a você, experimente algumas. Eu fiz assim. Eu fui experimentando alguns tipos de locução, já atuei em várias áreas da locução e acabei decidindo, né, ficar focada na locução de vendas de varejo, que foi onde eu tive um grande crescimento profissional e financeiro. E hoje eu quero focar no marketing digital, que eu sou apaixonada, porque as possibilidades do digital, elas são muito grandes. Então eu continuo trabalhando como locutora, mas eu posso trilhar mais caminhos dentro do digital. Então, é tudo isso que é importante vocês começarem a acompanhar. Aí tem uma pessoa aqui no Instagram que ele tá falando o seguinte, hoje ele falou assim, eu sempre ouvi que tem que ter DRT. Hoje tem de jornalista que serve para trabalhar em rádio, narrador, olha, narrador esportivo e locutor de PDV. Vamos falar de algumas profissões. Muito bacana você falar do jornalismo, porque muitos comunicadores acabam vindo para a locução. Por exemplo, olha como a locução ela é rica, né? Muita gente que se forma como jornalista, primeiro, na faculdade de jornalismo, você não vai aprender a ser locutor. Você vai aprender a criar pautas, roteiros, editar, mas você não aprende a ser locutor na faculdade de jornalismo. Mas o jornalista que tem a habilidade da locução,
ele vai ganhar muito mais dinheiro do que um jornalista convencional. E eu sempre falo assim, que eu tive a alegria de escolher algumas profissões que são muito especiais e muito requisitadas, né? E a locução, ela é a base da comunicação. Um bom locutor consegue fazer uma grande reportagem, mesmo sem ser jornalista. E um grande jornalista pode não conseguir fazer uma locução. Então, a locução tem essa capacidade de absorver perfis bem variados e dar oportunidade para as pessoas. Então, se você acha que só pode trabalhar com a DRT, entenda que a DRT é um registro para você, é um documento para que você possa ser registrado como radialista de forma CLT, tá? Se você for trabalhar assim numa rádio. Mas caso você não tenha essa preferência, você pode trabalhar em várias outras áreas. Também existe uma questão que quando as pessoas vão para a TV, existe também uma DRT só de apresentador. Existe essa possibilidade. E também existe a DRT só de dublador. Mas não necessariamente, gente, é obrigatório você ter. Eu, particularmente, acredito que o conhecimento substitui tudo. Mas tem pessoas que muitas vezes precisam ter a formalidade para ver se estuda, porque tem gente que não quer estudar. E quando a gente estuda, a gente desenvolve mais. Agora, o importante aqui é a gente entender o seguinte: você consegue trabalhar com locução, mesmo sem tendo DRT, e você pode trabalhar em várias áreas, inclusive na rádio. Eu já fiz uma live ensinando como que você monta um programa de rádio para que você não tenha que esperar ser contratado por uma. E existe como. E caso você faça isso, você não vai depender de ninguém para trabalhar em rádio. Então você já entendeu que a DRT é necessária em alguns pontos, não em todos, né? Para as pessoas que são antigas na locução e ficaram preocupadas com essas alterações da lei de radialista, saiba que elas não vão te impedir de trabalhar. Olha, e tem uma pessoa aqui do Instagram fazendo um comentário, muito bom o seu comentário, Regis. Que bom que você falou isso, porque às vezes eu comento isso, pode parecer exagero, mas eu vou contar aqui, o Regis está comentando o seguinte, que tem muita gente que tem DRT e não consegue fazer o trabalho. Gente, eu tive equipe de locutores por muitos anos. Muitos locutores que me procuravam, querendo fazer os eventos comigo, eles vinham com a qualificação do DRT, né, do registro de radialista. Muitos faziam cursos, inclusive cursos renomados, só que tem uma questão. Dentro dos treinamentos para você tirar a DRT, você aprende a parte técnica, bem técnico mesmo. Você vai aprender sobre equipamentos, né? Você vai aprender ética, que é importante, você vai aprender a falar o básico, mas você não vai aprender a trabalhar bem, não necessariamente. Não estou dizendo que os treinamentos para DRT são ruins, mas eles são restritos, eles são limitados àquela situação. Você vai cumprir uma carga horária para dizer que você entende do que você vai trabalhar. Mas na prática eu percebi o seguinte, porque a minha locução que eu contratava locutores era locução de PDV, que é ponto de venda, ou o locutor vendedor, o locutor de porta de loja, o locutor de ações promocionais. É uma área bem voltada para uma locução de improviso, de uma locução onde você não tem tantos recursos técnicos, então muda bastante. E aqueles locutores que me procuravam com DRT, eles tinham muita dificuldade de trabalhar de uma forma mais solta, porque eles tinham aprendido de uma forma tão artificial, tão técnica, que na hora que você falava, então faz, a pessoa não conseguia fazer. Então, o que eu quero dizer para vocês? Não adianta você fazer um curso e achar que já está pronto para o mercado.